Graças a Deus que estamos aqui, irmãos. Lucas, capítulo de número 5, e hoje nós também vamos ver uma obra que aconteceu na vida de um homem chamado Pedro e de alguns discípulos também. Amém? Todos encontraram? Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Senhor Deus e Pai, em concordância com as orações aqui, Senhor, já feitas, eu quero te agradecer, ó Deus, Pai, por mais esta oportunidade, Senhor, de estar aqui falando da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por termos chegado a este lugar em paz e segurança. Pai, muito obrigado pela Tua santa palavra. Ministra, Senhor, aos nossos corações aquilo que Tu queres, ó Deus. Pai, que os nossos corações estejam sedentos por Ti e possam receber a Tua palavra, Senhor. Pai, que não seja eu aqui, mas o Teu Santo Espírito me usando, ó Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Faça-se presente mais uma vez nesse lugar, Senhor. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-vos, irmãos. Uma passagem muito conhecida que fala da pesca maravilhosa, onde um homem pescador de muita experiência se encontrou com um homem que não tinha tanta experiência na pesca material, mas muita experiência na pesca espiritual. Este homem era Jesus de Nazaré. E essa história nos conta da importância de obedecermos ao Senhor e de confiarmos em Sua palavra. Vimos aqui no início dessa história que Jesus, ele está ali perto desse lago de Genezaré, que também é chamado de Mar da Galileia, um grande lago que parecia um mar, mas era um lago. E ali estava Jesus na beira, à margem daquele lago, a multidão sempre o acompanhando, e a palavra vai nos revelar que Jesus, ele viu, dentre os barcos que ali estavam naquela praia, ele viu os barcos de Simão Pedro, e também dos filhos de Zebedeu. E é interessante que, quando Jesus olha para Simão Pedro, ele vê Simão Pedro voltando da pesca e lavando as suas redes, porque na noite anterior ele havia tentado pescar e não havia conseguido pescar nada. Tem alguém me ligando aqui na hora errada, né, irmãos? Aleluia. E a palavra do Senhor nos revela que Simão Pedro estava lavando as redes. É interessante, irmãos, que eu imagino que Pedro estava ali muito frustrado. Pedro estava desanimado, porque ele havia trabalhado a noite inteira, ele havia se esforçado, mas não havia conseguido pescar nenhum peixe sequer. E Deus, ele falou grandemente ao meu coração
sobre a nossa vida espiritual. Quando nós começamos a pregar a palavra de Deus, quando nós começamos a lançar sementes e esperamos um resultado, quando nós começamos a lançar as nossas redes e esperamos um resultado, esperamos que as pessoas se convertam, esperamos que, segundo a nossa palavra, segundo aquele panfleto que você entregou para alguém, você espera que haja um resultado, e muitas das vezes esse resultado não é visto de imediato, e muitas das vezes nós nos frustramos nessa caminhada, assim como Pedro se frustrou naquele momento. Pedro estava desanimado, Pedro estava ali lavando as suas redes, mas é interessante que sempre que Jesus chega para falar com alguém, ele sempre diz assim: tende bom ânimo. Essa palavra sempre é uma máxima. Quando Jesus ele vai encontrar com alguém, ele sempre fala: tende bom ânimo. Amém. Irmãos, a vida ela tem muitas coisas para nos desanimar. Ainda mais na nossa caminhada cristã. Muitas das vezes nos encontramos desanimados. Muitas das vezes as lutas, as circunstâncias da vida nos fazem estar frustrados, desanimados. Quando esperamos um resultado e esse resultado não vem, nós nos desanimamos. Mas o Senhor ele fala para nós nessa noite: tem de bom ânimo. Eu estou contigo. Assim como ele estava ali com Pedro. Interessante é que Pedro estava lavando as redes. E eu imagino que o ato de lavar as redes era um ato que acontecia após o trabalho. Ele limpava as redes para que no outro dia ele pudesse novamente pescar. Ou seja, ali estava acabando o seu trabalho. E eu fico me perguntando: lavar as redes ou consertá-las? Muitas das vezes na nossa vida, irmãos, nós estamos lavando as nossas redes. Estamos deixando ela de lado. Quando o Senhor, na verdade, quer que você conserte a sua rede. Ele quer que você mude as estratégias. Ele quer que você busque um pouco mais, se santifique um pouco mais, que você tape as brechas. Imagine, irmãos, uma rede furada, uma rede ali, né, com os fios soltos. Os peixes não vão ficar presos naquela rede. É necessário consertarmos a nossa rede. É necessário novamente nos santificarmos para voltarmos para o lugar que o Senhor quer que voltemos. A palavra do Senhor vai dizer que, logo após Jesus ver Pedro desanimado, lavando as redes, Jesus ali vai entrar num daqueles barcos que era o barco de Pedro. Eu imagino que Pedro, com certeza, concedeu permissão a Jesus. Jesus não entraria sem pedir permissão a Pedro. E pediu que afastasse um pouco aquele barco da terra. É interessante que Pedro, naquele momento, ele oferece para Jesus o seu meio de trabalho para que Jesus pregasse a sua palavra. O que nós, irmãos, temos oferecido ao Senhor? Pedro ofereceu aquilo que ele tinha naquele momento. Ele não tinha os peixes, mas ele tinha um meio de trabalho. E ele oferece para que Jesus se assente e comece a pregar a palavra do Senhor. Irmãos, não importa aquilo que você tem, se você oferecer para o Senhor, tenha certeza que Ele vai te dar muito mais além do que você imagina. A palavra do Senhor em Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 20, vai dizer que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então dê o seu melhor para o Senhor, ofereça para o Senhor aquilo que você tem de melhor, irmãos, e você não irá se arrepender, porque eu tenho certeza que Ele vai te dar muito além do que você precisa. E Pedro experimentou, Pedro recebeu muito além do que ele necessitava. Quem sabe Pedro não imaginava, irmãos, que ele ia sair dali com tantos peixes. Mas vamos continuar, irmãos, a história. Eu gosto de ir versículo a versículo. No versículo de número 4, então vai dizer que quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Eu imagino a cara de Pedro, irmãos, quando ouviu isso. Eu acabei de voltar, estou cansado, não peguei nada, e Jesus está me dizendo para voltar. Irmãos,
Quantas vezes a nossa vida é assim, quando nós estamos frustrados, desanimados, mas o Senhor, Ele vai dizer para nós: volte para o lugar onde você não devia ter saído, volte para o mar alto, volte para pregar a palavra do Senhor, para aquela pessoa que ainda não se converteu, aquele da tua família que você quer ver salvo. Volte para o mar alto, volte a pregar a palavra para ele, volte a lançar as redes. Eu imagino, irmão, Simão, ouvindo aquilo que o Senhor falou para ele, mas a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que segundo a palavra de Jesus, ele confiou naquela palavra. O que nós temos feito, irmãos, diante de uma palavra lançada por Deus? O que nós temos feito diante de uma ordenança do Senhor? Quando o Senhor nos manda ir, nos manda pregar a palavra, nos manda lançar a rede, qual é a nossa atitude? A atitude de Pedro foi obedecer ao Senhor. É interessante que ali onde Jesus estava, na margem do rio, talvez ele não pegaria nenhum peixe. Assim também na nossa vida espiritual, irmãos, quando nós estamos no lugar raso, nós não conseguimos pegar os melhores peixes. Quando nós estamos na margem, nós não conseguimos ter experiências espirituais com Cristo, quando estamos na superfície. Mas quando nós deixamos Ele nos levar para o lugar mais profundo, para um lugar onde nós talvez não conhecemos, para um lugar, irmãos, onde talvez vamos encontrar perigos, um lugar onde tem tempestades, como ali Pedro voltou para o mar alto, um lugar que ele ia encontrar perigos, ele ia encontrar o mar revolto, mas é nesse lugar, irmãos, onde ele ia encontrar as maiores riquezas de peixes. Os melhores peixes estão ali. Eu quero dizer para você que as experiências que temos com o Senhor estão nas profundezas, na profundidade que você vai colher as maiores riquezas espirituais. Os maiores milagres estão na profundidade, não estão no raso, irmãos. Então, que possamos ir mais fundo na presença do Senhor, que possamos pedir ao Senhor: me leva mais fundo, Pai. Me leva, Senhor, na profundidade do Teu Espírito, para que eu possa ver o Teu agir na minha vida. Amém. Quando Jesus fala para Pedro: faze-te ao mar alto, Ele está dizendo: eu quero te levar para as profundezas. Eu quero te mostrar o meu poder na tua vida. E quando Ele fala isso para nós, é porque Ele quer mostrar os milagres dEle na nossa vida. E Pedro, irmãos, fez algo que todos nós temos que fazer: obedecer ao Senhor. A obediência, irmãos, ela é a chave para o milagre. E a fé faz o milagre acontecer. Pedro obedeceu à voz do Senhor, Pedro confiou, Pedro teve fé, e mesmo talvez olhando para Jesus e dizendo: eu sou um pescador muito experiente, e esse Jesus não é tão experiente, mas segundo a palavra dele, eu lançarei a rede. Ele entendia que não era qualquer pessoa que estava falando com ele, mas sim era Jesus, o Nazareno. Irmãos, e nessa noite o Senhor está falando conosco: volte para o mar alto, lance novamente as suas redes, porque Ele tem grandes coisas a fazer na nossa vida. A palavra do Senhor diz em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que obedecer é melhor do que sacrificar. E quantas vezes nós estamos sacrificando, quantas vezes nós estamos penando, nós estamos trabalhando duro, porque não estamos obedecendo à voz do Senhor. Mas quando nós obedecemos ao Senhor, Ele nos livra de passar por coisas que não deveríamos passar. E quando nós não obedecemos, passamos por situações difíceis. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falou comigo que talvez Pedro, quando foi para essa pesca à noite e não pegou nada, quem sabe ele estava ali murmurando, quem sabe naquele ato onde ele estava trabalhando, ele não estava com tanta fé no seu trabalho, naquilo que ele estava fazendo. E o Senhor ele falou grandemente comigo, irmãos, que aquilo que nós fazemos na presença do Senhor, temos que fazer com ânimo, temos que fazer com fé, temos que fazer, irmãos, não
murmurando, mas sim agradecendo ao Senhor, mas sim bendizendo ao nome do Senhor, mesmo que não esteja fácil, irmãos, a nossa vida em Cristo, a nossa caminhada, mas continuamos com alegria, continuamos, irmãos, agradecendo ao Senhor, trabalhando com fé, trabalhando com ânimo, assim como Pedro ali fez. E, irmãos, a recompensa é de quem acredita. A recompensa é de quem obedece ao Senhor, é de quem tem fé. A palavra vai dizer que, no versículo de número 6, e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Uma grande quantidade de peixes. O versículo 7 diz: fizeram sinal aos outros companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Irmãos, tamanha foi aquela pesca, irmãos. No mesmo lugar que Pedro saiu, talvez ali humilhado, saiu dali triste, desanimado, foi o mesmo lugar que Deus operou um milagre na vida dele. No lugar onde você saiu desanimado, saiu frustrado, Jesus está falando nessa noite: volte para esse lugar, porque ali eu vou operar milagres na tua vida. Ele me fez lembrar de uma passagem em Salmos 126, versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quando nós estamos chorando, irmãos, Ele está colhendo as nossas lágrimas, está conosco. E eu tenho certeza, irmãos, que você vai receber do Senhor a recompensa. E quando o Senhor, Ele nos abençoa, irmãos, Ele não nos abençoa com pouco, mas sim com bonança, com fartura. Ele mostra o seu poder para que o nome dEle, irmãos, seja glorificado. E é interessante que quando eles começam a puxar aquelas redes, talvez Pedro não imaginou o tanto de peixe que começou a sair, e ele, ali naquele momento, o barco dele não comportou, e ele teve que chamar outro barco para ajudar. Irmãos, o Senhor falou comigo: não importa qual é o tamanho do seu barco, e quantas vezes, irmãos, nós achamos que o nosso barco é pequeno, achamos que não temos capacidade para realizar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Senhor, eu sou tão fraquinho, eu não estudei teologia, eu não sei muito da tua palavra, eu não gravo muitos versículos, e eu tinha muito ainda tenho, não consigo gravar muitos versículos, mas eu ficava falando isso para o Senhor também. Quantas vezes nos achamos impotentes, mas, irmãos, não somos nós que vamos fazer, mas é Ele que vai fazer através de nós. Aleluia. Eu não tenho como dizer como era o barco de Pedro, mas o barco dele não comportou tantos peixes. Talvez era um barco pequeno. Não importa o tamanho do seu barco, não importa, irmãos. O Senhor quer te usar do jeito que você é, do jeito que Ele te fez. Ele vai te capacitar, é Ele quem nos capacita para sermos usados, para que grandes milagres aconteçam através da nossa vida. E foi assim, irmãos, na vida de Pedro. O milagre aconteceu ali, irmãos. Talvez existiam outros barcos ali maiores, mas ele escolheu o barco de Pedro. E quantas pessoas, irmãos, têm tanta coisa nessa vida, mas o Senhor não está no barco dele. Mas às vezes o nosso barco é pequeno, nós não temos muito, mas o importante é que o Senhor está no nosso barco. Aleluia. E se Ele está no nosso barco, irmãos, grandes coisas vão acontecer na nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer que, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pedro viu as maravilhas do Senhor e ali sentiu a fraqueza, a sua natureza humana. Irmãos, é assim que nós nos sentimos quando estamos diante da presença do Senhor, diante da soberania do Senhor, diante do seu poder. Sentimos que não somos nada, sentimos que somos pequenos, sentimos que não temos nada, que somos pecadores. Esse é o sentimento que temos ao encontrar com o Senhor. Mas o Senhor, irmãos, Ele vai revelar algo grandioso na vida de Pedro. Ele vai dizer: Pedro, eu quero te fazer pescador de homens.
Aleluia. O Senhor quer te fazer nessa noite, irmãos, pescadores de homens. O Senhor, Ele quer te usar para que almas venham se render aos pés do Senhor. Ele quer te usar para que, de fato, você lance a rede e essa rede venha cheia de peixes, cheia de frutos, cheia de resultados para o reino dos céus, irmãos. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Pedro se espantou e aqueles que estavam com ele se espantaram de tamanho milagre que aconteceu ali. Quantos peixes, talvez Pedro não esperava. E eu acredito que aqueles peixes pagaram as dívidas de Pedro. Talvez ele pôde dividir com alguém, ou ele vendeu. Eu não sei o que ele fez, irmão, mas eu acho que ele teve que doar aqueles peixes, que foram muitos. Aleluia. E a palavra do Senhor, irmãos, vai dizer que, no versículo de número 10, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Eu me atenho à palavra não temas. Quantas vezes o Senhor nos chama para fazer algo e temos medo, mas o Senhor, Ele sempre fala em sua palavra: não temas, porque eu estou contigo. Aleluia. Ele disse para Pedro: não temas, porque te farei pescador de homens. Aleluia. E é interessante que logo no início da trajetória de Pedro, ele realiza uma grande pesca. E não estou falando dos peixes materiais, mas das almas. A palavra vai dizer que no início da igreja primitiva, Pedro se levanta e começa a pregar a palavra do Senhor para aqueles que estavam ali ouvindo. A Bíblia vai nos revelar que naquele dia, se eu não me engano, mais de 5.000 almas se renderam aos pés do Senhor na pregação de Pedro. De fato, Pedro aprendeu a pescar. E ele quer te ensinar a pescar nessa noite, irmãos. Deixa ele te levar nas profundezas. Siga as instruções do mestre, obedeça a ele, tenha fé, e ele vai realizar na tua vida, irmãos. E o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. O Senhor, Ele nos chama, irmãos, para uma profundidade. O Senhor nos chama para um relacionamento mais profundo. Ele nos chama para a intimidade. E quantas vezes, irmãos, na nossa caminhada, nós deixamos de entrar nessa profundeza, deixamos de ir com o Senhor, não deixamos Ele nos levar para a profundidade espiritual. Mas nessa noite Ele quer te levar, irmãos. Ele quer te levar a um lugar que você ainda não conhece, para realizar grandes coisas na tua vida, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. A palavra diz, aleluia, em Mateus capítulo 5, versículo de número 13, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O nome dele será glorificado pela tua vida. Hoje Ele nos chama para ser pescadores de homens. Amém?